Abra sua Bíblia, você que a trouxe, no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 34 e 35. Juízes, capítulo 6, versículos 34 e 35. Eu vou ministrar uma palavra, não vou me alongar muito, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa virada de ano, É um direcionamento para você de coisas, que você precisa pôr em prática na sua vida. A minha esposa falou para mim assim, cuidado que a camisa, o botão está abrindo. Eu falei para ela, eu não sei o que acontece, parece que a roupa em dezembro encolhe. Depois do Natal a roupa vai encolhendo, irmão? Não sei o que acontece. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas, era a família dele, se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros, verso 35, por toda a tribo de Manassés, repete comigo, Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, repete comigo, Azer, e a Zebulon, repete comigo, Zebulon, e a Naftali, repete, Naftali, que saíram-lhe ao encontro. Até aqui. Eu quero que você guarde esse texto. Eu preciso te explicar só algumas coisas a respeito dele, para a gente entrar na aplicação dele. Aqui na igreja a gente costuma seguir 3 pilares para ministrar uma palavra: ler um texto, explicar um texto e aplicar um texto. Ler, a gente acabou de ler. Agora eu preciso de alguns segundos ou de alguns minutos para te explicar o texto. Gideão era um juiz, preste atenção em mim, foi levantado por Deus em um período onde não havia rei em Israel. Assim que o povo saiu de Canaã, saiu do Egito, atravessou o deserto, entrou em Canaã, a Bíblia diz que morreu Josué e não havia um rei. Deus queria, preste atenção em mim, que inicialmente a sua lei governasse o povo. Era um sistema teocrático, uma teocracia estava estabelecida em Israel. E nesse tempo o povo acabou pecando muitas vezes, e aí para os livrar, após eles se arrependerem de seus pecados, Deus sempre levantava um homem, que era conhecido e considerado um juiz, porque esse homem levantado por Deus julgava as causas do povo, liderava o povo. Então é essa alcunha que esses homens vão recebendo nesse período onde Israel não havia rei, era uma teocracia. Por isso que esse livro tem esse nome, Juízes, repete comigo, Juízes. Por isso que tem esse nome, preste atenção nisso. Porque Deus ia levantando homens. Aí dentre os juízes tem alguns mais famosos. Eu acho que o mais famoso é Sansão, que foi um juiz levantado por Deus. E aqui a gente tem um juiz chamado Gideão. Gideão foi levantado por Deus. No capítulo 6, você lê na sua casa no verso 11, Deus encontra com ele, Deus diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E aí ele responde esse chamado e Deus diz: vai, porque você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Gideão recebe uma palavra de Deus, Deus era com ele. E você veio aqui essa noite, para encerrar o seu 2023 e começar o seu 2024, e eu já quero te dizer a primeira palavra: o Senhor é contigo. Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo. O anjo disse para ele: o Senhor é contigo, vai nessa tua força. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: o Senhor é contigo. Guarda isso. Aí depois que Deus fala que era com ele, Gideão toma coragem, se levanta. Tem alguns episódios que acontecem, mas eu não vou, para remir o tempo, abordar todos eles. Deus começa usando Gideão para libertar a casa dele, a família dele. A Bíblia diz que Gideão é usado por Deus para derrubar um poste ídolo que era adorado há gerações na casa dele de Baal. Isso é interessante, porque Deus chama Gideão para libertar a nação, mas antes de libertar a nação, ele vai libertar a casa dele, porque é assim que as coisas são na nossa vida. Antes de Deus usar
a gente para fora, Deus quer nos usar dentro da nossa casa. Porque a obra de Deus na sua vida não começa aqui na igreja, ela começa dentro da sua família. De modo que Gideão é usado por Deus para libertar a sua família, e a Bíblia dá conta de que após isso ele pede algumas confirmações a Deus. E aí Deus vai dando as confirmações para Gideão. Deus vai dizendo: vai para a guerra, vai para a luta, eu estou contigo. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus promete vitória a Gideão contra os midianitas, mas ele vai ter que lutar. Deus promete a vitória contra os inimigos, mas Gideão vai ter que arregaçar a manga. E a gente tem falado aqui que 2024 vai ser um ano de bênçãos, vai ser um ano de vitórias, e eu creio nisso. Mas eu posso te dizer uma coisa: eu não posso passar uma manteiga na vida, porque 2024 também será um ano de batalhas. Viu como é que ninguém deu glória a Deus agora? 2024 vai ser um ano de bênçãos, de vitórias, mas também vai ser um ano de batalhas, também vai ser um ano de lutas, porque se você quer vencer, você tem que se preparar para as batalhas que a vida vai te impor. E eu quero que você preste atenção nisso, porque Gideão tem uma batalha para lutar contra os midianitas. Deus falou que era com ele. E aí o verso 34 diz para nós o seguinte: e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A primeira coisa que acontece é que Gideão está começando a se arrumar para essa batalha, para essa guerra, e o Espírito do Senhor reveste. Nas batalhas que você vai enfrentar ao longo de 2024, certifique de que você estará cheio do Espírito Santo para enfrentar essas batalhas. Porque você precisa guardar isso no seu coração. É necessário você estar cheio do Espírito para vencer determinadas batalhas. Algumas batalhas você não vai vencer com a força do braço. Algumas batalhas você não vai vencer com o teu network. Algumas batalhas você não vai vencer com os teus contatos, com os teus amigos. Algumas batalhas você não vai vencer com as tuas expertises, com o teu canudo, com o teu conhecimento. Algumas batalhas você só vence com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito reveste, e Gideão agora está cheio do Espírito Santo. E Gideão poderia pensar assim: estou cheio de Deus, eu vou para a minha guerra. Só que não, o texto mostra para nós que ele está cheio de Deus, e ele convida 4 tribos para irem para a guerra com ele. Quantas tribos? São elas as tribos de Manassés, Aser, preste atenção em mim, Zebulon e Naftali. Você pode repetir comigo o nome dessas tribos? Manassés, Aser, Zebulon e Naftali. E aí Gideão convida essas 4 tribos para irem para essa guerra com ele. E aqui a gente chega no texto. E agora você já entendeu, em Israel eram 12 tribos, e ele convida 4. E eu quero compartilhar com você algumas lições que a gente aprende com Gideão nessa história. A primeira delas é que Gideão já está cheio de Deus, mas ele não vai lutar a guerra que Deus quer que ele lute, ele não vai enfrentar as batalhas sozinho. Ele convida 4 tribos para irem com ele. A primeira lição que eu quero que você leve para 2024: não lute sozinho as tuas guerras. Não lute sozinho as tuas batalhas. Procure ajuda para as tuas guerras. Procure ajuda para as tuas batalhas. Sabe qual é o problema de muita gente? É que tem muita gente que enfrenta batalhas e guerras sozinhos. Tem muita gente que não entende que precisa de ajuda e acaba sucumbindo diante de guerras que ele poderia ter vencido, talvez facilmente com ajuda. E você precisa entender isso. Procure ajuda. Se você está em uma batalha, se você se percebe diante de uma dificuldade muito grande, busque ajuda. Ajuda de quem? Ajuda de pessoas preparadas. Se você tem uma enfermidade, se você está com o início de uma depressão, busque um psicólogo. A ciência é uma bênção, você precisa entender isso. Se você está com uma dificuldade espiritual, busque um líder de um departamento, busque um pastor cheio do Espírito Santo. Você precisa entender que para cada área da vida vai demandar um tipo de ajuda diferente. O importante é você sair daqui essa noite entendendo que você vai enfrentar estas guerras, mas buscando ajuda, porque a ajuda vai chegar
o socorro vai chegar e você vai vencer estas batalhas em 2024. Você precisa entender isso. Tem muita gente que não busca ajuda, ou quando busca ajuda, busca no lugar errado e das pessoas erradas. O texto mostra para nós que Gideão convida 4 tribos, e eu quero que você entenda isso. Em Israel eram 12 tribos, mas Gideão só convida 4. Por quê? Porque ele sabe que precisa de ajuda, mas não é todo mundo que pode ajudar. Então você precisa entender isso. Você e eu precisamos de ajuda, mas não é todo mundo que pode ajudar. Que Deus nos dê discernimento para que a gente saiba com quem contar. Que o ano de 2024, querido, querida, seja um ano de discernimento na tua vida. Que Deus te mostre as pessoas com as quais você pode contar, porque Deus tem vitórias para você, e você vai lutar estas guerras com ajuda. Eu venho em nome de Jesus com uma palavra te dizer: grite socorro, e Deus vai te apontar as pessoas certas. Você vai gritar socorro, e o socorro vai chegar, a ajuda vai chegar, o conselho vai chegar, a diretriz vai chegar, os joelhos vão se dobrar, e você vai vencer as guerras que estão diante de você em 2024, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. A segunda coisa que eu quero que você guarde aqui é que Gideão convida 4 tribos, preste atenção nisso, e são elas as tribos de Manassés. Há um segredo espiritual no nome dessas tribos. A primeira tribo é Manassés. Se você chegar em casa e der um Google e colocar Manassés, você vai ver o significado do nome, e eu vou te contar rapidinho a história desse nome. Quando Deus levou José para o Egito, e Deus honrou José no Egito, a Bíblia diz que ele casou com uma mulher e teve um filho. Aí o primeiro filho que nasceu, ele falou assim: vai ser Manassés, porque eu esqueci dos sofrimentos na casa do meu pai. Aí nasceu um segundo filho, e José falou assim: o nome desse segundo vai ser Efraim, que significa prosperando na terra da minha aflição. José foi maltratado, foi vendido como escravo, José foi caluniado, foi preso injustamente. Por isso que quando Deus o honra e nasce o primeiro filho, a primeira coisa que ele diz é: Deus me fez esquecer, vai ser Manassés. E foi esse homem que originou a tribo de Manassés. Eu quero te dizer isso. O segundo conselho que eu te dou para 2024 é: leve Manassés para as tuas batalhas. Deixe as derrotas do passado no passado, deixe os fracassos do passado no passado. Não deixe que as frustrações que você viveu sejam um peso que te façam viver novas frustrações. Você precisa aprender com Paulo, que disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Leva Manassés para o teu 2024. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente experimenta derrotas no passado e a gente fica preso a essas derrotas. Por que Gideão leva Manassés? Porque o povo vinha, em Juízes 6:3 diz que o povo vinha por 7 anos apanhando dos midianitas. Aí Gideão, inteligente espiritualmente, pensa: eu vou levar Manassés, porque as derrotas que passaram, agora Deus tem vitória para nós. De repente você entrou aqui, você está agarrado numa frustração, e entra ano, sai o ano, entrou 2020, 2021, 2022, 2023, e você estava agarrado a uma frustração, a uma derrota, é um relacionamento que não dá certo. Aí quando você entra num outro relacionamento, você já entra carregando traumas, dores, com desconfianças de um relacionamento anterior, e esse novo acaba não dando certo. É uma empresa que você tentou abrir e quebrou, e aí quando você vai abrir uma nova, infelizmente você começa a lembrar, você tem medo de ousar, tem medo de tentar, e ela acaba dando problema de novo. É porque tem gente que está agarrado a derrotas do passado, a traumas do passado. Mas eu vim aqui essa noite te dizer que o passado é bom professor, mas é péssimo senhor. Quem governa a tua vida, quem é o Senhor dela, é Jesus de Nazaré. Oh meu querido, merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Jesus que é Senhor da tua vida. Você perdeu no passado, mas o Espírito já está te enchendo, e você vai vencer em 2024 em nome de Jesus. Você precisa entender isso, sabe? É uma ilustração muito usada e eu gosto dela. O carro, ele tem o para-brisa enorme e o retrovisor pequenininho. Isso é interessante no carro. Para quê? É para a gente olhar mais para frente e menos para trás.
Deus te trouxe aqui para te dizer: olha mais para frente. Aleluia, eu sinto uma graça quando eu digo isso. Anda com gente que te faz olhar para frente. Para de ficar carregando na tua vida, levando para 2024, quem fica lembrando de coisas do teu passado, de coisas que você, irmão, que já passou, Deus já perdoou, o pecado já foi perdoado, a experiência foi vivida, agora é para frente que se anda, irmão. Leva Manassés, o que passou, passou. Deus tem algo novo. Tem um texto de Isaías que eu gosto muito, que diz que o Senhor vai fazer uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida, você crê nisso? A primeira tribo é Manassés. Que você deixe em 2024 aquilo que é de que você deixe em 2023 aquilo que é de 2023, aquilo que é de 2022, e você entre um novo ano com novas atitudes em nome de Jesus. A segunda tribo que a gente tem aqui é a tribo de Azer. Repete comigo: Azer. Isso é interessante. Como é que foi o homem que originou essa tribo? Por que ele recebeu esse nome? Havia um problema na casa de Jacó. Jacó era casado com 2 mulheres, né? A Bíblia diz que Jacó teve um problema. Ele chegou lá na casa do tio dele, Labão, e aí ele olhou para uma mulher chamada Raquel, se apaixonou por Raquel. Mas aí o sogro dele enrolou ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas aí na hora do casamento ele embriagou Jacó, e a Bíblia diz que ele botou Leia, a irmã mais velha, para deitar com Jacó. E aí Jacó deitou com ela, estava embriagado, e aí quando ele acordou pela manhã, ele viu que não era a mulher que ele amava, falou com o sogro falou: trabalha mais 7 anos que eu te dou a outra. Porque aquela cultura de Ur, ali dos caldeus, de onde era Labão, era uma cultura onde a poligamia era muito bem aceita, diferente daquilo que é o plano de Deus. O plano de Deus não é poligâmico. O plano de Deus não é um homem para 3 mulheres, ou uma mulher para 3 homens. O plano de Deus é um homem e uma mulher. Merecia um aleluia mais forte da sua parte. Porque também não é um homem com outro homem, nem uma mulher com outra mulher. É um homem e uma mulher formando uma família em Cristo. E aí Jacó tinha esse problema. Como ele vivia no tempo da lei, não estava revelado para ele como está para a gente, ele contraiu esses 2 casamentos. E a Bíblia diz que havia um contraste entre essas 2 mulheres. A Bíblia diz que Raquel era muito bonita e bela, formosa. E é a Bíblia que diz, você lê lá em Gênesis, não sou eu, que Leia era feia. Não existia negócio de botox, harmonização facial, né? Não existia biomedicina na época de Jacó e Leia. E aí a Bíblia diz que Leia era feia e Raquel muito bonita. Pensa numa mulher bonita, Raquel. Pensa numa mulher feia. Pensa assim, você lembra do Batoré? Imagina ele com uma peruca. Leia. E aí a Bíblia diz que Jacó favorecia Raquel, dava o melhor que ele tinha para Raquel, amava mais a Raquel, olhava mais para Raquel, fazia o melhor que ele podia para Raquel, e Leia ele foi desprezando. E naquela cultura que era muito arcaica, o valor da mulher era dado à quantidade de filhos que a mulher gerava. Aí Deus viu essa injustiça e Deus escolheu Leia, mesmo Jacó tendo desprezado Leia. E eu preciso te dizer algo: muitas vezes Deus escolhe quem os homens desprezam. E aí a Bíblia diz que Deus fez com que Leia fosse gerando filhos, e Raquel não gerava filhos, e Leia foi gerando filhos, e Raquel não gerava filhos, e aí Leia foi tendo um filho após o outro, e aí o pessoal começou a olhar para Leia e falar: é Leia que é abençoada, é Leia que é escolhida, porque é ela que tem filho. Aí nasceu um menino, e ela falou: o nome desse menino vai ser Azer, que significa bem-aventurada, porque eu não sou a escolha de Jacó, mas eu sou a escolhida de Deus.
Então o nome Azer significa bem-aventurado. Olha como Gideão é inteligente, ele leva Manassés, Deus me fez esquecer, e leva Azer, bem-aventurado. Ele estava querendo dar uma injeção de autoestima naquele exército, dar uma injeção de autoestima naquele povo que vinha se sentindo fracassado e derrotado. Eu preciso te dizer uma coisa, às vezes a gente tem que levar para a nossa guerra o Azer e entender que nós somos escolhidos da parte de Deus. A Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos. Eu não sei quem te rejeitou, eu não sei quem te preteriu, mas eu sei que Deus te escolheu. Saia desse culto nessa noite, no ano de 2024, entendendo que você é bem-aventurado, é escolhido e é escolhida de Deus. É importante você ter essa consciência. Ele leva Azer, bem-aventurado. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus te chamou para isso, para ser bem-aventurado. Tem diferença. A nossa sociedade, o que está em alvo, o que está em destaque hoje em dia é ser bem-sucedido. Mas eu posso te falar uma coisa: no reino de Deus, o que Deus quer de nós não é que sejamos bem-sucedidos, porque esse é um nível, é que nós sejamos bem-aventurados, que é um nível maior. Você pode ser bem-sucedido numa área e ser um fracassado em outras. Você pode ser bem-sucedido e ganhar muito dinheiro e ganhar status, isso não preencher a sua alma. Agora, ser bem-aventurado não, é outro nível. Bem-aventurado é aquele que vive o que Deus quer, que faz o que Deus quer, no lugar que Deus quer, da maneira que Deus quer, e o Espírito Santo o preenche, e a despeito de lutas ou vitórias, ele permanece em Deus com a sua fé inabalável. Deus não quer que você seja bem-sucedido, isso é pequeno demais. Deus quer que você seja bem-aventurado. Aí ele leva Azer bem-aventurado. Mais uma tribo que ele leva para a gente caminhar para encerrar é a tribo de Zebulon. O nome Zebulon significa habitação em conjunto. Também houve um episódio aqui envolvendo o nascimento dessa criança. Jacó parou de dar mais atenção para Raquel e começou a dar atenção para Leia. Lá em Gênesis diz isso. Aí quando nasce esse filho, Leia fala assim: agora Jacó está dormindo na minha tenda, porque cada mulher tinha sua tenda. Aí nasce esse filho, ela coloca o nome de Zebulon, que significa habitação em conjunto, ou seja, comunhão. Olha como é que Gideão é inteligente. Ele leva Manassés, Deus me fez esquecer. Ele leva Azer, bem-aventurado, e leva Zebulon, que é comunhão. Nas guerras que você vai lutar, entenda que é necessário ter comunhão. Primeiro comunhão com Deus, e depois comunhão com quem está lutando ao seu lado essa guerra. Eu posso te falar uma coisa, irmão, em nome de Jesus, a gente precisa ter uma mentalidade de time no nosso meio, uma mentalidade de família, uma mentalidade de unidade. Porque sabe quando uma família se esfacela e acaba? É quando há competição entre os cônjuges. Sabe quando uma família começa a ter problema? É quando há competição entre filhos. Sabe quando uma empresa começa a ter graves problemas? É quando um fica combatendo contra o outro. Porque foi Jesus que disse que casa dividida não subsiste, é destruída. Então que em todos os teus projetos, empreendimentos, na tua família, que haja comunhão em nome de Jesus. Que haja unidade no nosso meio em nome de Jesus. A gente precisa ter essa mentalidade, irmãos. É uma mentalidade quase que de time de futebol, né? É o esporte mais conhecido do mundo, o esporte que nós brasileiros mais amamos, futebol. Eu não sei se você já viu essa cena, mas eu já vi várias e várias e várias vezes. Já vi inclusive no estádio ao vivo. É interessante isso. O cara está lá na frente, o atacante, ele chuta e ele faz um gol, e quando ele acerta o gol, o goleiro lá atrás do time dele começa a comemorar. Não foi o goleiro que fez o gol, mas ele comemora o gol do atacante. Por quê? Porque é um time só, e quando alguém faz o gol, o time todo ganha. Que haja essa mentalidade na tua família, que quando um acerte, todos comemorem, que quando um alcança, todos comemorem. Que aqui no nosso meio seja assim, meu irmão. Sabe por que tem oferta de gratidão? É porque quando uma pessoa recebe uma bênção, toda a igreja precisa comemorar. Que haja esse sentimento, que você leve para a sua guerra Manassés, Deus me fez esquecer, Azer, sou bem-aventurado.
Zebulon, que é comunhão, e a última tribo é a tribo de Naftali. Esse nome também é profético. Você dá depois um Google, você vai ver o significado desse nome. O nome Naftali tem um significado muito forte. O que significa Naftali, pastor Bruno? Você está pronto para receber isso? É profético para mim e para a tua vida nessa virada de ano. O nome Naftali significa lutei e venci. Aleluia, glória a Deus. Gideão leva para a guerra uma tribo que tem o nome lutei e venci. Ele vai para a guerra, perceba que é lutei. Eu tenho algo para te dizer, você vai lutar, você vai chorar, vai gemer, mas a boa notícia do céu para a tua vida é que você vai vencer. Você vai vencer. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: você vai lutar e vai vencer. Você vai lutar e vai vencer. Diga para essa pessoa: você vai lutar e vai vencer. Pela sua família você vai lutar e vai. Pela sua casa você vai lutar e vai. Pelo reino de Deus você vai lutar e vai. Pelo Senhor você vai lutar e vai. Pelos seus sonhos você vai lutar e você vai. Por todos os teus projetos você vai lutar e vai. Todas as batalhas que aparecerem você vai lutar e vai. Ainda que o diabo se levante, a igreja vai lutar e vai. Aleluia. Você vai lutar e vai vencer. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. É com luta, irmão, mas fique em paz. Vem vitória em nome de Jesus. Você vai lutar e vai vencer. O que é isso? É a consciência de que eu já entro na luta sabendo que eu sou vitorioso, sabendo que em Cristo eu sou mais que vencedor. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Você precisa sair daqui hoje com essa consciência. Eu não sei se você já teve também essa experiência, que é muito interessante, para ilustrar isso aqui. Não sei se você já teve essa experiência de saber do resultado de um jogo e ver a reprise desse jogo. Há muito tempo atrás eu tive. Um determinado time ganhou o campeonato. Eu até lembro, muitos anos atrás. Eu não torço para esse time, mas ganhou um campeonato. E eu na época fui comprar jornal, fui comprar um pão na padaria, tinha um jornaleiro em frente, eu comprei o jornal, aí tinha um post lá: Fluminense campeão do Campeonato Brasileiro de 2000 bolinha. Se eu tivesse falado do Flamengo, a igreja tinha explodido. Olha para mim aqui. Mas eu olhei aquilo, e tem tempo isso. Eu olhei aquilo, aí eu peguei aquele jornal, fui ler as notícias, né, fui para casa. Isso tem bastante tempo. Eu morava ainda em Campo Grande. Tem gente de Campo Grande aqui? Bangu, Caxias. Ah, para com isso que você está. Nasci na Barra, na perinatal. Ah, para cima de mim? Para cima de mim? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Aí eu comprei o jornal, fui para casa, né? Fui para casa, cheguei em casa, tava lá o pôster, Fluminense campeão do Campeonato Brasileiro e tal, tinha o pôster do time campeão e tal. Aí eu liguei a televisão, aí comecei a zapear, e um daqueles canais lá estava passando a reprise do jogo da noite anterior. E aí eu olhei aquilo, eu falei: pô, vou ver esse jogo aqui porque quero saber como é que foi e tal. Aí eu tô vendo o jogo, irmão, e foi um jogo que o time campeão, que foi o Fluminense, passou um sufoco que tu não tem ideia. Se eu não me engano foi o Corinthians que jogou aquele último jogo, e bola na trave, e apertando, e pressionando. Eu vou confessar para você que vendo o jogo, eu olhava e pensava: vai perder. Aí eu olhava para o jornal e estava lá o post: não, já ganhou. Aí eu fiquei
nesse movimento, vendo a reprise do jogo, vai perder. Aí eu olhava para o jornal e lembrava, não, já ganhou. Aí eu olhava para a televisão, vai perder. Mas era reprise, eu olhava para o jornal e pensava, não, já ganhou. Eu não sei se você está entendendo essa ilustração, mas eu quero que você guarde isso. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores, é sobre isso. De vez em quando você olha o cenário, o campo, você fala, meu Deus, é bola na trave, é enfermidade, é problema, é traição. Mas eu vim te dizer, olha para a palavra, já ganhou, aleluia. Irmãos, eu vim dizer aqui para você essa noite, se for para aplaudir Jesus, aplaude com vontade. Eu vim dizer para você, eu não sei qual é o nível de batalha que você está enfrentando, como o inimigo está te pressionando. De repente tem gente aqui que está sendo pressionada a abandonar tudo. Você veio nas últimas nesse culto da virada. De repente você teve uma semana de péssimas notícias, mas eu vim aqui mostrar a palavra para você e te dizer, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Jesus há uma nova vida, uma nova história, um recomeço, uma transformação, uma bênção, um milagre. Quem recebe isso pode levantar as duas mãos e dar um brado de glória a Deus. Você é mais que vencedor.